Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz. Estou aqui de férias, meus irmãos, mas estudando a lição e gravando a lição para enviar àqueles irmãos que porventura não puderem estar presentes na escola bíblica presencial, tá? A nossa lição hoje é a número 10 e não podemos perder de vista o nosso tema geral nessa parte da revista, que é composta por 26 lições, né? O tema geral é a vida e o ministério de Jesus nos evangelhos. E a lição de hoje vai tratar sobre a ética do reino de Deus. Na verdade, serão 3 lições sobre a ética do reino de Deus. Esta lição de hoje e as 2 próximas, tá? Todas elas com base no Sermão da Montanha, em Mateus 5, 6 e 7. E depois nós vamos ter mais uma lição sobre os alicerces, fechando então esse sermão pregado por Jesus, que ficou conhecido como o Sermão da Montanha. A nossa lição hoje, meus irmãos, será um pouquinho maior, tá? Que eu vou fazer um pouco mais de comentários do que está lá no texto da revista. E o texto bíblico, eu já disse, é Mateus 5, de 1 a 16, e nós vamos lendo de acordo com os comentários que nós formos fazendo, tá ok? Então, a primeira coisa que nós vamos observar, né, nesse texto, Mateus 5, de 1 a 16, é a frase bem-aventurados, tá? Então, tem aí as bem-aventuranças, tem aí Jesus falando dos discípulos, que somos nós, como sal da terra e luz do mundo, e a primeira frase é bem-aventurados, a considerar. Então, nós vamos ler os versos 1 a 3, que dizem assim, olha, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados. Bem-aventurados, aí ele vai dizer quem são os bem-aventurados, né? Então, revela o texto de Mateus que Jesus, vendo a multidão, contemplando a multidão, abria a boca e os ensinava. E a primeira frase que ele pronuncia nesse sermão é a frase bem-aventurados. Então, aqueles que ele passaria a descrever dali por diante são bem-aventurados, ou seja, são felizes, ou poderíamos dizer, enfatizando ainda mais, são verdadeiramente felizes. Estes é que são verdadeiramente felizes. E são verdadeiramente felizes por causa das qualidades que fazem parte da descrição que Jesus vai fazer deles. Então, o texto que nós temos diante de nós é uma descrição minha e sua, uma descrição do crente em suas características ou qualidades essenciais. O crente é assim, e por ser assim, então ele é verdadeiramente feliz. Todos os crentes devem ser assim. Todos os crentes devem manifestar todas essas qualidades, porque estas qualidades são as qualidades daqueles que fazem parte do reino de Deus. E estes, então, são bem-aventurados. Então, essa é a primeira consideração que a gente faz aí nesse texto, né? Bem-aventurados. Esses é que são os verdadeiramente felizes. E aí, então, Jesus diz, verso de número 3, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, ou, em outra versão, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, humildes de espírito é a segunda coisa a observarmos aí no texto, né? E é a primeira bem-aventurança. Humildes de espírito, humildade de espírito é a primeira característica daquele que é bem-aventurado, né? E essa primeira bem-aventurança, meus irmãos, serve de chave para a compreensão de tudo que vem em seguida. Se o texto vai descrever pessoas que pertencem ao reino celestial, então é necessário que esta seja a primeira bem-aventurança. Por quê? Porque nesse reino não pode existir e não existe sequer um participante que não seja humilde de espírito. Essa é a característica fundamental do crente, daquele que é cidadão do reino dos céus. E todas as demais características que nós vamos ver são, em certo sentido, resultantes dessa primeira. Porque essa é a característica que indica um esvaziamento, ao passo que as demais apontam para um enchimento, para uma plenitude.
mas essa primeira aponta para um esvaziamento. E nós não poderemos ser cheios enquanto não formos esvaziados. Não se pode, por exemplo, encher uma garrafa de café fresquinho, enquanto não se esvaziar essa mesma garrafa do café velho e frio que está ali dentro, né? Então existe uma espécie de esvaziamento antes que possa haver um enchimento. O Evangelho sempre exibe essas duas facetas. Primeiro tem o derribamento, para depois haver a edificação. Faz parte, meus irmãos, do Evangelho o fato de que a convicção de pecado sempre vem antes da conversão. O Evangelho de Cristo primeiro condena o pecador e só depois o liberta. Ela condena o pecador antes de libertá-lo. Essa ideia, obviamente, não é uma ideia muito popular, né? E infelizmente nos dias atuais, ela não tem sido muito popular nem mesmo entre os que se dizem crentes em Jesus, nem mesmo dentro da igreja, no caso de muitos. Né? Por quê? Porque a grande ênfase nos dias atuais é sobre, veja aí se não é isso mesmo, né? Autodependência, autoconfiança, autoexpressão, autoestima. Fala-se muito nisso hoje. E ser humilde de espírito, para muitos, é uma fraqueza. Mas esta primeira bem-aventurança diz que o reino dos céus pertence a quem? Pertence aos humildes de espírito. E o que é ser humilde de espírito? Precisamos entender, né, bem o que é ser humilde de espírito. Talvez muitos considerem uma fraqueza por não entender o sentido bíblico de ser humilde de espírito. E, biblicamente, ser humilde de espírito, meus irmãos, significa possuir completa ausência de orgulho pessoal, completa ausência de qualquer segurança própria e autodependência. É possuir consciência de que diante de Deus nós não somos nada, nós não representamos nada. Deus disse, meus irmãos, e o profeta Isaías registrou no capítulo 57, verso 15, o seguinte: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito. E também, olha, veja bem o que Deus está dizendo aí, né? E o profeta Isaías registra. Em um alto e santo lugar eu habito. E também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Contrito e abatido, meus irmãos, são tradução de duas palavras do hebraico, né? Está lá no Antigo Testamento, então é o hebraico. Tradução de duas palavras do hebraico bíblico que indicam um sentimento de se estar esmagado, de se estar humilhado, um sentimento de que se é pó. E no caso em questão, o contrito e abatido de espírito é aquele que, diante de Deus, se sente um nada, se sente um impotente, se sente pó, esmagado, humilhado, não tem nada que possa ser digno de se oferecer a Deus. Então, ser humilde de espírito é reconhecer que diante de Deus nós não somos nada. É reconhecer, como disse Dietrich Bonhoeffer lá no passado, a nossa completa falência espiritual. É reconhecer o quão nulo nós somos diante de Deus, o quão pobres, o quão miseráveis, o quão dependentes nós somos. É reconhecer a nossa inteira dependência da misericórdia e da graça de Deus. Reconheçamos, irmãos, então, que Deus não precisa de nós. Deus não precisa das nossas orações, nós é que precisamos orar. Deus não precisa do nosso louvor, da nossa adoração, nós é que precisamos louvá-lo e adorá-lo. Deus não precisa das nossas ofertas, nós é que precisamos ofertar. Jesus não precisa que nós o aceitemos, na verdade, nós é que precisamos que Ele nos aceite. Deus não precisa de nós, nós é que precisamos desesperadamente dEle. Não há nada em nós, irmãos, e nem temos nada, absolutamente nada, nenhum de nós, que possamos oferecer a Deus para nos fazer merecer um mínimo sequer de sua atenção. Quanto mais as insondáveis bênçãos com as quais Ele nos abençoa. Tudo que Deus nos dá, tudo que Ele faz por nós, e, digo mais, até tudo que Ele recebe de nós, nosso louvor, a nossa adoração,
é inteiramente por causa de sua graça, por causa de seu amor e da sua misericórdia. E reconhecer e sentir isso sinceramente é que é ser humilde de espírito. Então, bem-aventurados são esses, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A seguir, no verso de número 4, Jesus diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E essa bem-aventurança, meus amados irmãos, ela destaca-se de cara, de imediato, por caracterizar o crente como alguém inteiramente diferente daquele que pertence a este mundo. Porque o mundo consideraria essa declaração, bem-aventurados os que choram, como uma declaração inteiramente ridícula. Porque uma das coisas que o mundo mais procura evitar é justamente a necessidade de chorar. A organização da vida em todos os seus aspectos, a mania que nós temos pelos prazeres, a busca pelo dinheiro, a energia e o entusiasmo que é despendido na tentativa de entreter as pessoas são expressões desse alvo do mundo de evitar essa ideia da necessidade de chorar. Agora, não obstante a isso, o que Jesus diz aqui? Ele diz que felizes são os que choram. Esses é que são verdadeiramente felizes. E a gente precisa entender o que Jesus está dizendo, obviamente, e vamos entender. Fica evidente, meus irmãos, que nós temos aqui algo inteiramente espiritual, não algo humano, mas inteiramente espiritual em seu significado. Porque Jesus não disse que aqueles que choram por alguma tristeza, como a morte de um parente, por exemplo, é que são felizes. O que está em pauta aqui é aquilo que se pode chamar de tristeza espiritualmente provocada. Você pode ver isso lá em 2 Coríntios 7, versos 9 e 10. E essa atitude jamais será encontrada nesse mundo perdido. Entretanto, verdade é que essa atitude já não se encontra mais muito, nem mesmo na igreja de hoje. Isso é grave. Nós temos que admitir, meus irmãos, com pesar, que a igreja de hoje não se encontra tão em ordem como ela deveria estar. E talvez isso seja a causa de a igreja não estar exercendo um impacto maior sobre a vida das pessoas. Qual a razão? Ou quais as razões de isso não ser mais tão evidente na igreja? Talvez sejam várias as causas, mas uma delas é certamente um senso defeituoso de pecado, uma incompreensão da seriedade do pecado, ou talvez até uma indiferença quanto a essa seriedade. Porque, vejam os irmãos, veja se não é verdade isso que eu vou dizer aqui. Se nós estamos por perto, quando uma pessoa é atropelada e morre de forma trágica, nós quase morremos juntos. É verdade ou não é? É verdade, a gente fica desesperado, fora de nós, Mas interessantemente, todos os dias nós convivemos com pessoas que estão mortas em seus pecados e que estarão condenadas a viver eternamente no inferno caso não se arrependam. E quantas lágrimas nós temos derramado por essas pessoas? Qual a ajuda que nós temos dado a essas pessoas para elas saírem desta situação? E digo mais, às vezes, com as nossas atitudes, nós até as empurramos para mais dentro do inferno ainda. Elas ficam escandalizadas com algumas das nossas atitudes. Eu digo nossas no sentido geral, Sentido geral, não é nossas, sua particularmente, mas nossas, de alguns, irmãos. Nós deveríamos pensar mais nisso, meus irmãos. Deveríamos olhar para as pessoas ainda não convertidas e pensar nelas assim. Pensar nelas sendo precipitadas naquele lago de fogo e enxofre, onde elas vão permanecer, caso não se convertam, vivas, em sofrimento por toda a eternidade. Se nós pensássemos mais nisso, talvez houvesse lágrimas nos nossos olhos, mais lágrimas. Talvez assim nós nos agonizássemos mais em oração por elas. Então a igreja precisa reaprender o valor das lágrimas. A igreja precisa de mais lágrimas. Mas que lágrimas são essas? O que significa esse chorar? O que Jesus quis dizer com essa bem-aventurança?
Eu penso que talvez duas coisas sejam as principais. A primeira delas é que esse choro, ele resulta de ser alguém humilde de espírito. O lamento é uma expressão que toma conta da verdadeira humildade de espírito. Nós sabemos, né? Já aprendemos que é ser humilde de espírito, então já sabemos que em nós mesmos, diante de Deus, nada somos. Né? Isso é ser humilde de espírito. E quando nós contemplamos de verdade a Deus e a santidade de Deus, e em seguida contemplamos a vida que se espera que nós vivamos como servos de Deus, o que nos resta? Só nos resta chorar. Somos em nós mesmos incapazes de viver essa vida. Somos pecadores. E ser pecador é nossa condição, faz parte da nossa natureza. Quando nós nos tornamos humildes de espírito, nós reconhecemos isso. E então só nos resta chorar, lamentar, porque enquanto aqui, essa condição não irá mudar. Mesmo que nos fosse possível alcançar uma graça tal que nunca mais cometêssemos um pecado sequer, ainda assim nós seríamos pecadores. Pensando bem, então, esse choro é, dentre outras coisas, por causa da nossa condição de pecadores. Condição essa que sempre nos leva a cometer de novo e de novo e de novo erros diante de Deus e dos homens. Mas não é pura e simplesmente por causa dessa condição. Essa condição só me incomoda porque agora eu sou uma nova criatura. Antes não me incomodava, antes eu era indiferente a isso, mas agora não. Então não é só por essa condição. Mas a primeira consideração é essa, esse choro resulta do fato de que eu me tornei, você se tornou humilde de espírito. A segunda consideração, meus irmãos, é que esse choro, o choro do verdadeiro crente, é por causa da condição em que estão aqueles pecadores que ainda não se renderam a Jesus. Você já se rendeu a Jesus, foi lavado e purificado pelo sangue de Jesus, mas tem muitos que ainda não. Então, esse choro é por causa da condição em que estão aqueles pecadores que não se renderam ainda a Jesus. E a condição do mundo por causa de muitos desses ainda não redimidos. O crente não pode ser indiferente a isso. Os seus olhos não podem, os nossos olhos, né, não podem continuar enxutos ao contemplar a situação espiritual miserável em que bilhões nesse mundo estão vivendo. E os nossos olhos não podem continuar enxutos diante da condição de miséria, em todos os sentidos que se tem abatido sobre muitas pessoas em muitos lugares, por causa do pecado em si e por causa de muitos desses que ainda não se renderam a Cristo. Então, bem-aventurados são os que choram. Choram por essas razões que eu apresentei, né? Não é choro por causa de uma tristeza, por causa de um dedo machucado, por causa de um pé quebrado, por causa de alguém que ficou doente ou que morreu. Não, é o choro por causa do pecado. Meu pecado, pecado do mundo, pecado das pessoas. Tem lágrimas nos meus olhos diante de Deus por essa causa, né? Mas Jesus não apenas disse bem-aventurados os que choram. Ele também disse porque serão consolados. Mesmo neste mundo, meus irmãos, embora gemendo, o crente é feliz por causa da esperança que brilha lá no seu horizonte. Ele tem esperança final na eternidade. Na eternidade seremos total e inteiramente bem-aventurados, nada havendo que possa estragar a nossa vida. Tristeza e suspiros não mais existirão. Todas as lágrimas serão enxutas, haverá apenas regozijo. Seremos consolados quando, por termos sido fiéis na obra que o Senhor deixou para nós, vermos o fruto do nosso trabalho, vermos muitas dessas pessoas se rendendo a Cristo. Seremos consolados quando, ao chegarmos na glória, encontrarmos uma multidão inumerável de pessoas que foram salvas por Jesus e talvez até algumas que não imaginávamos, para surpresa e alegria nossa. Então, bem-aventurados os que choram, os que têm lágrimas nos olhos por causa do pecado, né? A situação espiritual das pessoas, a presença do pecado, e serão consolados, diz aí Jesus. A seguir, meus irmãos, no verso número 5, Jesus diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Agora é a mansidão, né? Os mansos. E a mansidão, meus irmãos, o que é?
De que consiste em que consiste a mansidão? A mansidão consiste em uma entrega da nossa vontade a Deus. A minha vontade agora não é mais a que impera na minha vida. O que impera na minha vida é a vontade de Deus. Eu entreguei a minha vontade a Deus. E quando nós fazemos isso, então não resta mais lugar para espírito de revolta, para espírito de ressentimento com as circunstâncias e nem com as pessoas, né? Que eu entreguei para Deus. Mas é preciso dizer que essa atitude de não revolta e de não ressentimento não é porque o crente seja tolo. Você não é tolo. Acho que não, né? Não é porque o crente seja bobo. Você não é bobo, tenho certeza que não, né? E também não é porque o crente não sinta nem um pouquinho de vontade de reagir assim, de ter ressentimento, de ficar com raiva. Eu creio que nenhum de nós tem essa falta de vontade, né? O fato é que nós não somos mais os donos da nossa vontade. Por quê? Porque nós a entregamos a Deus. Isso é mansidão, né? Nós não somos mais os donos da nossa vontade, nós as entregamos a Deus. E o texto diz que os mansos herdarão a terra. E eu pergunto, que terra? Que terra? Pedro foi um dos que ouviram diretamente da boca de Jesus, além de muitos ensinamentos, as bem-aventuranças que nós estamos considerando agora. Nós estamos considerando, estamos lendo aqui na palavra, não ouvimos direto da boca de Jesus. Pedro ouviu direto da boca de Jesus. Agora veja o que Pedro disse em sua segunda carta, no capítulo 3, verso 13. Ele diz assim, olha, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Parece, meus irmãos, que Pedro não acalentava a esperança de possuir, como muitos hoje acalentam, né? Não é? Pedro não acalentava a esperança de possuir grandes mansões antes de partir desta vida. Ele contemplava a nova realidade que Deus vai trazer no futuro, após o desfecho da história, né? Aguardamos novos céus e nova terra. Todo o prazer, meus irmãos, que temos em possuir coisas nesta vida não passa de um antegozo, uma espécie de antegozo do santo prazer que nós teremos na nova terra que Deus nos dará. Será algo semelhante à alegria que Adão e Eva teriam desfrutado no Jardim do Éden se o pecado não lhes tivesse subvertido o coração. Isso é o que significa ser manso. E, novamente, isso não é algo natural. Ninguém, a não ser o Espírito Santo, é capaz de nos tornar mansos. Nós podemos exercitar para fazer aumentar, mas essa mansidão é parte integrante do fruto do Espírito. Mas já que, como crentes, todos nós temos o Espírito Santo, então não haverá nenhuma desculpa para nós se não vivermos em mansidão. Precisamos pôr, meus irmãos, um ponto final no nosso eu exigente, o que é causa de todas as nossas dificuldades. Pôr um ponto final a fim de que aquele que nos adquiriu por um preço tão elevado, o seu sangue, possa vir e nos possuir por inteiro. Quando isso acontece, isso é mansidão. A seguir, no verso 6, Jesus diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que significa isso? Ter fome e sede de justiça. Infelizmente, nós não temos tempo para nos delongarmos muito. Eu sugiro aos irmãos que leiam, né, a exposição do Sermão do Monte feito por Martin Lloyd Jones. É um livro bem grosso, né? Vai demorar algum tempo para ler, mas sugiro que leiam. Mas falando de uma forma ligeira, ter fome e sede de justiça, meus irmãos, é anelar por ser positivamente santo, por despojar-se do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e revestir-se do novo homem que é criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Sempre que nós estudamos sobre a santificação, nós vemos que ser santo significa ser separado, não é isso? Separado por Deus e para Deus, separado das coisas que não são de Deus, separados das coisas que não dignificam a Deus, separados das coisas que não agradam a Deus e separados para as coisas que agradam a Deus. Em Romanos 13, meus irmãos, nós temos várias orientações importantes, muitas. Mas no último versículo, 14, nós lemos que nós devemos nos revestir do Senhor Jesus e nada dispor para a nossa carne no tocante às suas concupiscências. Aquele que tem fome e sede de justiça é aquele que tem um anelo por uma vida assim, uma vida que exiba o fruto do Espírito em cada uma das suas ações, na totalidade da sua vida e das suas atividades.
Ter fome e sede de justiça, meus irmãos, significa ter como supremo desejo o de conhecer a Deus e de desfrutar companheirismo com Deus, de ser parecido com o próprio Jesus. O objetivo de Deus em Cristo para nós está expresso em Romanos 8, 29, sermos conformes a seu Filho Jesus. Mas, meus irmãos, por que parece que muitos não estão tão famintos e tão sedentos como deveriam estar? Interessante que Jesus usa essa figura da fome e da sede, né? Mas parece que tem muitos que não estão tão famintos e tão sedentos assim como deveriam estar. Por quê? Algumas considerações. Muitos não estão famintos e sedentos por essa justiça porque estão ensoberbecidos, enfatuados, arrogantes, com a sua própria justiça imaginária. Não param para observar o que Deus diz. E também acham que o simples fazer alguma coisa é justiça. Outra consideração, segunda, muitos não estão famintos e sedentos por essa justiça porque estão com o coração cheio, coração repleto, transbordante de amor pelo mundo e pelos deleites do mundo. Se ficam sem dinheiro, sentem falta e só fazem reclamar. Se ficam privados do usufruto de alguma coisa deste mundo, têm a mesma atitude. Se são obrigados a passar um dia sem refeição, sentem-se injustiçados e queixam-se. Mas qualquer desculpa esfarrapada lhes serve de motivo para não participar de um banquete espiritual que porventura Deus queira lhes propiciar. Na igreja, por exemplo, no culto com os irmãos, né? Muitos também, meus irmãos, é outra consideração, não estão famintos e sedentos por essa justiça, porque levam mais a sério as diversões, o lazer, a folga, do que a justiça. Para diversão, para o lazer, para a folga, para a praia, para o futebol, tem tempo à vontade, fazem todo o esforço do mundo. Mas para as coisas de Deus não faz tanto esforço assim. Então, a fome e a sede espiritual por essa justiça vão embora, né? Outra consideração, muitos não estão famintos e sedentos por essa justiça porque ocupam o seu tempo com controvérsias, discussões tolas, em falar mal dos outros, ao invés de com conversas saudáveis, compartilhamento de motivos para orar, de experiência, e diante disso a fome e sede de justiça, de santidade jamais virá. É como se Deus oferecesse um belo pedaço de carne, mas a pessoa preferisse roer um osso. Muitos também não estão famintos e sedentos por essa justiça porque estão cansados demais para Deus. Como bem disse alguém, tem que voltar para a casa do Pai. Mas lá é tão longe, né? Que preferem continuar comendo as alfarrobas que os porcos comem. Ainda muitos não estão famintos e sedentos por essa justiça porque não se preocupam em evitar aquilo que é contrário a ela. Não podemos obter essa justiça pelos nossos próprios méritos, mas podemos refrear-nos de fazer coisas que sejam obviamente contrárias à mesma. Ainda muitos não estão famintos e sedentos por essa justiça porque estão negligenciando o estudo da palavra, a oração, a comunhão, enfim, negligenciando as coisas que são de cima. Dificilmente teremos essa fome e essa sede se negligenciarmos tais coisas. E por último, muitos não estão famintos e sedentos por essa justiça porque estão com seus olhares desviados de Jesus. Estão focados em outras coisas. Jesus está de lado, né? Então não tem fome e sede de justiça. Mas tem aqueles que estão famintos e sedentos, buscando a santificação, anelando serem semelhantes a Cristo. Esses, diz Jesus, serão fartos. A seguir, no verso 7, Jesus fala sobre os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O Dr. Russell Shedd, no livro A Felicidade Segundo Jesus, ele escreve assim: misericórdia é uma qualidade divina pela qual a compaixão nos afeta de modo suficientemente profundo para nos fazer aliviar o sofrimento do próximo. É compaixão ativa, uma compaixão que age por aqueles que sofrem. Assim como o bom samaritano que achou o judeu ferido na estrada de Jericó e lhe demonstrou bondade inesperada, todos os misericordiosos agirão de forma semelhante. E também ele escreve que misericordioso descreve a pessoa que perdoa o malfeitor, aquele malfeitor que pratica o mal sofrido pelo inocente. Portanto, misericórdia é a disposição de oferecer perdão àqueles que podem ou não merecer. E os que agem assim, diz Jesus, também alcançarão
misericórdia. A seguir, no verso 8, Jesus fala sobre os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Um dos sentidos de ser limpo, meus irmãos, é ser destituído de hipocrisia, sem hipocrisia. E, dentre outras coisas, ser destituído de hipocrisia significa não ter um coração duplo, dividido, ou dúplice, né? Dividido, que se submete a Deus, ao mesmo tempo que não se submete a Deus. O outro sentido de limpo é estar purificado, destituído de contaminação. Em Apocalipse 21, 27, João refere-se às pessoas que serão admitidas a Jerusalém celestial, que haverá de descer do céu. João diz assim: não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Também em Apocalipse 22, 14 e 15, nós lemos assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. De fora ficarão os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, coisa alguma que seja impura ou imunda, que tenha qualquer sinal de contaminação, jamais poderá entrar na Jerusalém celestial. Então tem esse sentido, né, de estar purificado. Ser limpo de coração também, meus irmãos, tem o sentido de ser semelhante ao próprio Jesus. Ter o coração limpo significa viver para a glória de Deus em todos os aspectos da vida, tendo isso como o maior alvo da vida. Significa que nós desejamos Deus, desejamos conhecer a Deus, desejamos amar a Deus, desejamos servir a Deus. E tudo isso pode ser resumido dizendo que ter um coração limpo significa ter um coração santificado a Deus. E os limpos, assim de coração, verão a Deus. A seguir, no verso 9, Jesus fala sobre os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aqueles que trabalham para promover a paz, né? Em dois sentidos, pelo menos. Paz entre os homens, então são aqueles que procuram pacificar as pessoas discordantes, né? Por isso que a palavra exorta contra inimizades, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e inveja. O que promove a paz entre os homens procura acabar com essas coisas, né? E pacificador é aquele que trabalha para promover a paz entre Deus e os homens. Lembrando que tem paz com Deus aquele que está em Cristo Jesus. E nesse caso, então, como é que o pacificador atua? Ele atua anunciando o evangelho da salvação. Aí Jesus diz que estes serão chamados filhos de Deus. Depois, no verso 10, Jesus fala sobre os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A justiça que Jesus se refere aqui, meus irmãos, pela qual nós podemos ser perseguidos, podemos assim dizer, engloba tudo que já foi dito anteriormente. Então, aquele que, por ter se tornado humilde de espírito, ter se reconhecido espiritualmente um mendigo miserável, fora de Cristo, se está fora de Cristo, né? Sofre perseguições ou qualquer tipo de constrangimento, é bem-aventurado. Aquele que, por chorar ou lamentar devido ao seu pecado e o pecado dos outros, sofre algum tipo de perseguição ou constrangimento, esse é bem-aventurado. Aquele que, por ter se tornado manso, no sentido de entregar a Deus todas as suas causas, aquele que, por ter fome e sede de justiça, no sentido de se ver completamente livre até da presença do pecado, aquele que, por ter se tornado misericordioso, até mesmo para com aquele que só merece desprezo, abandono e punição, aquele que, por ter se rendido a Jesus, tornou-se limpo de coração, tornou-se parecido com o próprio Jesus, aquele que, por ter se tornado, digamos assim, um agente promotor de reconciliação entre Deus e os homens, mediante a proclamação do Evangelho, além de um agente promotor de reconciliação entre os homens e Deus, sofre algum tipo de perseguição ou constrangimento, é bem-aventurado. Resumindo, aquele que por causa da justiça divina, aquele que pelo fato de ser convertido a Deus por intermédio de Jesus, pelo fato de ser um fidelíssimo servo do Senhor Jesus, parecido com Jesus, é de alguma forma, em maior ou menor grau, perseguido, esse não é um infeliz. Pelo contrário, ele é um bem-aventurado. E aí nos versos 11 e 12, Jesus diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem
e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Exultai e alegrai-vos. O crente, meus irmãos, não deve retaliar. O crente não deve ficar ressentido, melindrado, magoado, ofendido. O crente não deve sentir-se deprimido em face da perseguição. O crente deve exultar e alegrar-se. Não pelo mero fato de estar sendo perseguido, mas pela razão pela qual está sendo perseguido. Aquilo que a perseguição demonstra, e não a perseguição em si, é que é razão da alegria. A perseguição que o crente sofre por amor à causa de Cristo é uma prova de quem e do que ele é. A perseguição que o crente sofre por amor à causa de Cristo é uma prova do seu destino certo. Então exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Não foi isso que Jesus disse? Então, meus irmãos, não se trata da perseguição em si, mas daquilo de que ela se tornou demonstrativo. Trata-se de mais uma comprovação, desta vez pelo próprio mundo, de que nós estamos indo para os céus e para Deus. E aí então Jesus termina as bem-aventuranças e prossegue dizendo nos versos 13 a 16: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, vós sois, diz aí Jesus, vós sois o sal, vós sois a luz, vós sois. Mas vós quem? Observando aí o contexto, né? Vós que sois humildes de espírito, vós que lamentais por causa do pecado, vós que sois mansos, vós que tendes fome e sede de justiça, vós que sois misericordiosos, vós que sois limpos de coração, vós que sois pacificadores, vós que por minha causa sois perseguidos e não se abalam. Enfim, e resumindo, vós que realmente sois de Cristo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vós e somente vós. Vós, juntos como igreja, né, sois o sal da terra e a luz do mundo. E também vós individualmente. Você, sendo servo de Cristo, é sal da terra e luz do mundo. Quando nós estamos juntos ou quando nós estamos separados, somos sal da terra e a luz do mundo. E sal da terra, o que a gente entende por isso? O crente, meus irmãos, assim como o sal faz como alimento, com uma carne, por exemplo, estando no mundo, impede a putrefação total do mundo e confere sabor ao mundo. Na prática, isso equivale a dizer, no mínimo, que onde o crente está, onde você está, as tendências humanas para as coisas que poderíamos classificar como podres, como uma conversação torpe, indecente, por exemplo, sofre uma influência para melhor, ou pelo menos deveria, né, ser assim, tornando o ambiente mais aprazível, mais saboroso. Então, é um mínimo aí de significado de ser sal da terra. E luz do mundo. Se Jesus disse que nós somos a luz do mundo, o que significa isso? Significa que o mundo está envolto por trevas. Trevas espirituais, obviamente. E nesse mundo envolto em trevas, você é chamado a ser luz. Você é chamado para dissipar as trevas ao seu redor e trazer à luz as coisas ocultas das trevas. Por quê? Porque é isso que a luz faz. Você é chamado para mostrar o caminho para as pessoas saírem das trevas, porque é isso também que a luz faz. A luz revela o caminho. Então está aí, meus irmãos, o texto para o estudo de hoje, né? Mateus 5, de 1 a 16. As bem-aventuranças e a palavra de Jesus acerca dos seus discípulos, acerca de nós, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Demorou um pouquinho mais, né? Porque o texto é muito rico. Obviamente daria para falar só nesse texto aí em muitas lições, muitos domingos, né? Mas aí fica aí esse resumo, ainda que um tanto quanto grande, né? Mas fica esse resumo aí para nós hoje. E que Deus abençoe e que nós possamos ser esses bem-aventurados aí,
e possamos ser sal da terra e possamos ser luz do mundo. Que Jesus abençoe a sua vida. Amém.